Fala moçada, como estão? Para a aula de hoje, então, nós continuamos nossos estudos de química orgânica, né? Nós já vimos aquela parte de nomenclatura, já não tem coisa muito estranha aqui para vocês mais, certo? E para essa aula aqui, o tema da aula de hoje vai ser as fórmulas de química orgânica, a forma da gente representar as estruturas orgânicas, né? A fórmula estrutural, gente, essa primeira fórmula estrutural, vai ser aquele tipo de fórmula que representa, né, que representa todas as ligações químicas entre todos os átomos. Então a gente vai ter representando todas as ligações químicas, certo? Nós já sabemos que o carbono é tetravalente, que ele está fazendo 4 ligações, e nos hidrocarbonetos do tipo alcano, nós temos apenas ligações sigma, ok? E aí, essas ligações, somente ligação sigma. E a fórmula estrutural vai mostrar justamente esse tipo de estrutura. Lembrando que a gente pode ter também a fórmula eletrônica, que já não é tão usual assim para representar, mas que ajuda a gente a entender a questão dos elétrons numa estrutura química, né? Que seria, então, a gente mostrar aquelas formulinhas de Lewis, pode ser o par de elétron alinhado ou aqui na vertical. Então a gente pode mostrar também a fórmula eletrônica, né? Essa aqui é a eletrônica, eu não coloquei aqui na aula de hoje essa fórmula eletrônica, só vou comentar com vocês porque é uma representação que a gente não tem tanta praticidade, né, de fazer. Mas às vezes, de repente, numa parte da molécula a gente pode representar, na hora de estudar a eletronegatividade, a gente tem que entender que um tracinho desse representa uma ligação covalente, um par de elétrons circulando entre os dois núcleos aqui dos átomos vizinhos, né? Entre o átomo de carbono e o átomo de hidrogênio, aqui entre carbono e carbono, vai depender do tipo de ligação, ok? Então, a fórmula estrutural ela vai representar todos os átomos, todas as ligações químicas, certo? Esse é um tipo de fórmula. A outra forma que vai aparecer bastante aqui para a gente, isso vocês já viram, né? É a fórmula estrutural condensada. A fórmula condensada ela vai apenas representar as ligações entre carbonos. Então, ela está representando aqui as ligações entre carbonos e as ligações entre hidrogênio a gente coloca como se fosse aquela fórmula molecular, representando o hidrogênio a cada carbono. Então, aqui a gente tem o carbono fazendo uma ligação com o carbono, as outras 3 subentende-se que seja com hidrogênio, né? E a gente vai completando isso com hidrogênio sem mostrar as ligações químicas carbono e hidrogênio. Então é uma forma muito prática de representar, uma forma que vai aparecer bastante aí para vocês, essa forma estrutural condensada. Então a gente completando aí com os hidrogênios, todos os carbonos fazendo as 4 ligações, a tetravalência deles sendo comprovada. Esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês é o exemplo do butano. Então, a ligação química que a gente representa apenas a ligação entre átomos de carbono. Apesar de que, se você olhar para uma estrutura dessa, olhando para uma estrutura dessa aqui, ó, vou dar um zoom nessa parte aqui da molécula, subentende que você saiba que esse carbono está fazendo as 4 ligações, 3 das quais com o hidrogênio e uma com o outro carbono, ok? Isso aqui, então, a gente tem que ter informação quando a gente visualiza uma molécula desse tipo. A gente já tem que ter esse conhecimento e também tem que ter aquele conhecimento de saber que cada ligação dessa aqui é um par de elétrons, estabilizando o carbono, então, né? A gente também já sabe, no estudo estrutural da hibridização do carbono, nós sabemos que essas ligações são iguais, né? São ligações formadas aqui pelos orbitais sp3, certo? 4 orbitais aqui hibridizados de mesma energia, formando essas 4 ligações, com aquela geometria tetraédrica. Então, são coisas que a gente visualiza quando trabalha com essas estruturas orgânicas, certo? Então, a fórmula estrutural condensada é isso, a gente condensa, simplifica os átomos de hidrogênio. Fica bem mais prático, né, gente? A fórmula em bastão, ela vai ser mais simplificada ainda. Antigamente falava em cavalete, mas a gente vai trabalhar com esse termo bastão mesmo. Essa
extremidades do bastão vai representar o átomo de carbono. Então, cada extremidade um átomo de carbono, extremidade dos bastões, né? E se aquilo representa os átomos de carbono, consequentemente, completar as 4 ligações, a gente completa com o hidrogênio. O hidrogênio vai ficar subentendido em química orgânica, né? O exemplo aqui, 2-metilpentano. A gente já sabe que pente é de 4 carbonos. Desculpa, gente, pente é de 5 carbonos. Estou pensando lá no exemplo anterior. São 5 carbonos, pente. O AN só tem ligação simples entre carbono. O O significa que só tem carbono e hidrogênio. Então, está aqui a representação do pentano. E no carbono 2 ele fala que tem um grupo metil. Então, se numerar da esquerda para a direita, vai ficar aqui o grupo metil. O que a gente tem que entender quando olha para uma estrutura dessa? O que eu tenho que visualizar, né? Eu tenho que já ter isso de compreensão dessa estrutura. É que assim, ó, cada bastãozinho desse representa, a ponta desse bastão representa um carbono. Então aqui a gente tem um carbono, aqui a gente tem outro carbono, aqui outro carbono, aqui outro carbono, outro carbono e outro carbono. Então essa estrutura, ela é a mesma coisa da gente representar assim de forma bem mais simples, de forma mais econômica, né? Mais fácil de desenhar. Então a gente está representando isso daqui, né? Subentende, deixa eu pegar uma outra cor aqui, ó. Subentende que as demais ligações de cada átomo de carbono é hidrogênio. Então esse carbono aqui, ó, está fazendo apenas uma ligação. Então ele tem que ter ligado com ele 3 hidrogênios. Então tá aqui, ó, CH3, ok? Esse outro carbono também, carbonos de ponta, né? Os carbonos nas extremidades, CH3, certo? Carbonos que já fazem 2 ligações, faltam 2 hidrogênios. Então aqui está faltando 2, aqui está faltando 2. Então ficou CH2, CH2. Esse outro carbono aqui já está fazendo 3, então ele tem ligado a ele um átomo apenas de hidrogênio. Então notem que eu peguei a fórmula estrutural, né? A fórmula estrutural do tipo bastão, e mostrei aqui para vocês a fórmula estrutural condensada, né? Então a gente fez esse trabalho e agora eu vou representar então a fórmula estrutural do 2-metilpentano aqui para vocês, porque isso aqui pode ser que fique confuso aí na hora de visualizar, tá? Então a gente tem aqui no carbono 2 o grupo metil, 5 carbonos, a cadeia carbônica principal aqui é o pentano, né? Então é uma forma aqui de a gente já começar a trabalhar. Vocês vão ver que das 2 formas que a gente vai mais trabalhar vai ser essa forma condensada, né, estrutural condensada, e a fórmula em bastão. São muito práticas de serem trabalhadas. Imagina a gente ficar digitando no computador, fazendo um relatório, eu vou mostrar uma estrutura química e eu vou ficar desenhando aqueles carbono com hidrogênio lá. Não é nada prático, né? Mas se eu quiser representar o 2-metilpentano, eu posso fazer da seguinte forma, ó. Se eu quiser representar o pentano, para ficar mais simples, eu posso representar assim, ó, CH3, o CH3 da ponta, né? CH2, CH2, CH2 e aqui CH3. Mais condensado ainda, né? Sem mostrando as ligações de carbono-carbono. Isso aqui também pode ser utilizado, ok? E aqui eu vou representar de uma outra forma possível essa fórmula, né? Essa estrutura. Ó. A gente pode colocar assim. O CH2, quando a gente tem grupos que repetem, eu posso colocar ele entre colchetes, né? Então eu posso colocar assim, CH2, 3 e aqui CH3, certo? Outras formas de representar essas estruturas em química orgânica, na hora de trabalhar os exercícios, trabalhar os exemplos, vocês vão se familiarizando pouco a pouco, né? Quando tem essa familiarização, vocês vão ver que é bem tranquilo mesmo de estar representando, de estar trabalhando com essas fórmulas, ok? Vamos aqui para o próximo tipo aqui de fórmula, a fórmula em cunha. Essa já exige um pouco mais de vocês, exige que vocês tenham
uma visualização tridimensional, certo? Vou pegar aqui um exemplo com essa minha canetinha aqui e com esse lápis, ó. Nessas estruturas, essas estruturas químicas aqui, a gente viu que elas são tridimensionais. O carbono sp3, ele tem uma geometria tetraédrica. Isso eu já conversei com vocês, né? Se eu quisesse representar apenas duas ligações no plano, eu conseguiria representar um quadro igual o desenho aqui para vocês. Mas a partir do momento que a gente já tem, uma outra estrutura que eu quero representar de forma tridimensional, por exemplo, essa estrutura aqui, ó, eu quero representar de forma tridimensional, eu já preciso de uma outra forma de representação. E essa forma é justamente essas fórmulas em cunha. A cunha tracejada vai indicar que essa estrutura está para o fundo do quadro, para o fundo da tela, dependendo de onde você estiver visualizando, para o fundo do papel, e a cunha cheia para frente do papel. Então, olha aqui o exemplo do metano. Esses traços aqui, ó, significam que essa ligação, a ligação está no plano, ela está no plano, né? Qual plano? Pode ser o quadro, pode ser a tela, pode ser o caderno. Esse é o seu plano onde você está representando. E ressaltando, eu gosto sempre de ressaltar isso, que por mais que a gente tente representar isso, isso é um modelo, né? Na verdade, a molécula não fica paradinha ali para você tirar uma fotinha dela e fazer esse desenho, não. Ela está sempre movimentando, as ligações têm uma certa elasticidade, estão vibrando, né? É só uma questão de tática para a gente ficar discutindo essas estruturas, ok? A cunha tracejada indica que ela está para trás do plano, para o fundo do plano, né? Então vamos colocar aqui, ó, ligação. Vou pôr entre aspas. Para trás. Sub, né? Ela está no subplano aí, nesse plano posterior, né? Ligação para trás do plano. E aí, igual eu falei para vocês, o plano seria o caderno. Então, se eu quero desenhar alguma coisa que está afundando, eu desenho essa cunha tracejada. Se eu quiser desenhar alguma coisa que está para frente, né, alguma coisa que está chegando nos meus olhos aqui nessa representação, saindo do plano, né, saindo para frente, não para trás, aí eu coloco a cunha cheia. Então, para o metano, ó, esses dois hidrogênios estão no plano, nessa representação, com os traços normais, do jeito que vocês já estão acostumados. E com essa cunha tracejada, significa que o hidrogênio está para o fundo aqui da tela, né? E esse aqui está para frente da tela, ok? Então, vamos colocar aqui a ligação para frente, certo? Pessoal, esse material aqui que eu estou anotando aqui junto com vocês, no nosso quadro, eu vou disponibilizar ele, tá? Então, vocês podem pegar o material primeiro e assistir a aula junto comigo, vocês que encontrem a melhor maneira que vocês acharem, tá? Então, aqui a gente tem a cunha cheia representando essa ligação para frente do plano, certo? E aí, sabendo desses tipos de representação, vocês podem visualizar outros tipos de estruturas, né? Então, olha o exemplo aqui desse butano que eu desenhei para vocês. O butano desenhado dessa forma está representando ele de forma tridimensional. A cadeia carbônica no plano, alguns hidrogênios no plano, ó, esses dois hidrogênios aqui estão no plano, e tem outras ligações para frente e para trás, né? Para frente do plano, a gente tem aqui um hidrogênio, lá para trás o outro hidrogênio. Lembrando que são todas cores diferentes, é só para facilitar o entendimento, né? Então a gente tem aqui, vou completar com os hidrogênios, e aí toda vez que eu represento uma estrutura, eu tenho que lembrar que essa estrutura, se for carbono de sp3, eles têm aquela geometria tetraédrica, esse arranjo em que as ligações ficam mais distantes possíveis entre si. Aquele ângulo lá de 109,8 graus, tá? Então,
ela tem esse arranjo, essa estrutura. Então, se eu girasse essa molécula aqui, ó, e colocasse ela de frente para mim, como que eu ia enxergar esses carbonos? Né? Eu ia enxergar os carbonos mais ou menos assim, né? Eu estou aproximando bem aqui, né? Eu ia enxergar ali a base de um tetraédrico, mais ou menos dessa forma aqui, certo? Então, enxergando essa molécula com essa disposição, ok? Então, vou desenhar como que seria se eu olhasse essa molécula aqui de frente, ó. Eu teria enxergado. Essa aqui seria a cunha tracejada, aqui a cunha cheia. E o restante da molécula para trás aqui, né? Então, a gente poderia representar assim, né? O restante da molécula aqui para o fundo. Isso aqui, gente, é até uma outra tipo de fórmula que representa, que se chama projeções de Newman, que não, a gente não vai ver essas projeções por enquanto, nem sei se vai dar tempo de a gente trabalhar esse tipo de projeção, mas existe. Aí mostra apenas uma face, né, a face frontal, dependendo das extremidades da molécula, vai ser bem representada se fosse, né? Mas isso aqui é mais para um estudo mais avançado dessas estruturas, ok? Então, essas formas em cunha, formas tracejadas, servem bastante para a gente aproximar com a estrutura real, que é uma estrutura tridimensional, certo? Agora a gente vai observar um outro tipo, modelo de bolas e varetas, né, um modelo molecular. Esse modelo ele já representa os átomos utilizando o modelo de Dalton, né, ele usa as esferas para representar os átomos. É um modelo bem didático de visualizar. Se a gente tivesse com atividades presenciais, vocês iam ver esses modelos presencialmente. Eu levo os modelos para os alunos brincar, montar molécula, tá? Mas essas cores diferentes aqui vão representar cada tipo de átomo. Por exemplo, nesse modelinho que eu estou representando o propano, esse aqui são os átomos de carbono. Os pequenininhos são os átomos de hidrogênio, essa bolinha branca. Então, ele vai representar isso de uma forma didática, através de bolas e varetas. A vareta representando uma ligação química e a bola de cada cor representando cada tipo de átomo. Certo? Aqui o exemplo do propano. Eu não terminei aqui, né, a estrutura. Deixa eu terminar aqui a estrutura para ficar completinho, né? Fica melhor. A fórmula estrutural. Essa, então, modelo de bolas e varetas, ou modelo molecular. Aqui a gente tem a fórmula estrutural. Aqui a gente tem a fórmula em bastão, né? Se eu quisesse representar a forma em cunha cheia e tracejada, bastava a gente fazer aquela representação lá daquele tipo, né? Colocando lá as ligações tridimensionais, certo? E aí representando o restante da molécula todo dessa forma aí. Cada carboninho, então, contendo duas cunhas no plano, né? Fica mais fácil de desenhar assim, duas ligações no plano, e as cunhas, uma cheia e uma tridimensional, uma cheia e uma tracejada para representar essa estrutura tridimensional, certo? E por fim, né, a gente viu todos esses tipos de fórmula, e com todos esses tipos de fórmula, resta a gente trabalhar as fórmulas mistas. Né? As fórmulas mistas, gente, é porque pode misturar uma tipo de representação com outra, não tem problema. Olha aqui, essa fórmula aqui está em bastão, a cadeia principal está em bastão, o substituinte está na fórmula condensada, ó, CH3. Poderia estar na fórmula estrutural com as ligações abertas? Poderia. Olha aqui essa aqui. Essa parte da molécula está na fórmula de bastão e essa parte que está na forma de cunhas cheias e cunhas tracejadas, né? A fórmula em cunha, que é bem interessante na hora que estiver trabalhando com reação química, a gente abre uma parte da molécula dessa forma aqui, ó, como eu fiz, para a gente entender melhor como que essa estrutura vai reagir, ok? Isso tem bastante utilidade, certo? Gente, não vou me alongar aqui demais não, espero que tenha ficado clara essa questão das fórmulas, vocês vão se familiarizando, igual eu já falei, no dia a dia, no contato com essas estruturas, certo? E com o treinamento, que é fazer os exercícios, visualizar os exemplos, ok? Gente, muito obrigado e até a próxima.
Valeu demais!